Nós vamos receber a neuropsicóloga Juliana Gebrim aqui no estúdio para explicar como essas pessoas conseguem enganar e também convencer as vítimas. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vindo aqui no Metrópolis. Obrigada pela sua disponibilidade, né? Para começar, já quero te fazer uma pergunta, né? Que assim, eu fico pensando e refletindo a respeito desses relatos, né? Como nós acompanhamos ali de uma vítima em que perdeu cerca de R$1 milhão. E aí o que eu quero te perguntar, como neuropsicóloga, é como é possível uma vítima acreditar nas histórias dos estelionatários, né? Porque a gente sabe que muitas vezes são histórias absurdas, né? Que de fato são mentiras. As pessoas estão num momento frágil e por isso elas acreditam? O que acontece? Esse tipo de pessoa, eles têm um traço de sociopatia. Então, são pessoas que eles estudam a vítima e eles sabem exatamente com quem que eles vão mexer. Então, eles não mexem com qualquer pessoa, não. Então, a pessoa ela tem uma tendência a ser mais frágil, ele pega esse perfil, ele sabe o que essa pessoa a forma de agradá-la, a forma como ele vai entrar em minúcias ali da vida dela. Então, é uma coisa bastante complicada. As pessoas de fora, elas veem o seguinte, elas falam assim, mas como que essa pessoa caiu nisso? Essa pessoa não está tendo noção de onde ela estava entrando? Não é bem assim. Porque todos nós, em algum momento, passamos por situações de fragilidade. Então, eles estudam, eles vão ver qual que é a fragilidade daquela pessoa e nisso eles adentram na vida e fazem esse estrago. Não é uma morte física, mas é uma morte psicológica. Essas pessoas, elas morrem em vida. Igual o caso que a gente viu, a pessoa, ela deu tudo, né? Às vezes é o lucro que ela teve na vida inteira, ela dá para essa pessoa que tem traços de sociopatia. E é importante a gente observar, Larissa, que não é minoria, não. Cerca de 25% da população tem esses traços, isso a gente incluindo os casos mais leves de sociopatia. Então, 25%, a gente colocando os casos leves. Então, não é algo muito raro. Tem pessoas que estão aí no ambiente de trabalho, que têm esses traços, que também fazem de tudo para prejudicar outras pessoas. Então, não é algo tão raro assim, né? A gente vê a parte depois do estrago. Sem dúvidas. Agora, como que a gente pode evitar esse tipo de situação, nos livrar desse tipo de pessoa, né? Existem algumas características que indicam que a pessoa está mentindo, está querendo realmente praticar um estelionato. E aí eu te pergunto, tanto virtualmente como presencialmente, olhando ali, né, para a pessoa, como identificar? Em tempos, né, de fake news, temos essas relações fakes. Então, a gente tem que ficar bem atento. O estelionatário, ele nunca virá de uma forma assim, agressivo ou uma pessoa desagradável. Eles possuem uma excelente lábia, eles são extremamente sedutores, normalmente bem arrumados, eles falam bem, eles têm aquela lábia. Então, você nunca vai ver uma pessoa desagradável sendo um sociopata, um estelionatário. Ele vai sempre fazer de tudo para te seduzir. E suspeite daquelas pessoas que elas não possuem defeitos e se vitimizam grande parte do tempo. Então, normalmente, eles vão falar de relatos de tragédia da vida deles, em que o ambiente de trabalho era nefasto, a família não compreende aquela pessoa, os amigos se afastaram, porque ele sempre vai ser a vítima e ele não tem defeitos. Então, suspeite dessas pessoas que vêm com essa perfeição, que começam a dar tudo para a vítima ali para depois justificar algum tipo de cobrança. A fatura, ela vem cara. A fatura emocional e a fatura também em relação ao dinheiro que traz esse prejuízo emocional nas vítimas. Sim, e assim, com os casos, né, que você acaba lidando com esse tipo de caso, você acredita que na maioria das vezes, né, o alvo é mulher, é homem, tem um perfil de pessoas que caem mais nesse tipo de estelionato? O perfil normalmente são mulheres fragilizadas, que possuem um certo grau de codependência emocional, que elas fazem com que aquela pessoa seja salvadora daquela questão da estrutura psicológica frágil dentro daquela relação. Então, suspeite. Tem 3 critérios, Larissa, que eu falo. Se você faz o papel de salvador dentro de uma relação, se você faz o papel de vítima dentro de uma relação, ou se você faz o papel de perseguidora dentro de uma relação,
ou alguém está te perseguindo, essa relação por si só ela é patológica. Então preste atenção nesses 3 sinais. Não coloque uma pessoa como foco para salvar a sua vida, né? Também não se faça de vítima ou veja uma outra pessoa se fazendo de vítima ou eventualmente você ficar investigando, você ser investigada. São as 3 características que eu acho que a gente tem que perceber em relações patológicas. Sim, e perceba também importante. A questão de você dar, eu falo muito da questão do pão. Se você recebe uma cesta cheia de pães, suspeite disso, quando a pessoa está te dando muito. Se uma pessoa não está te dando nada também, suspeite uma cesta vazia de pães. Sim. A relação estável, né, saudável é aquela em que você dá e você recebe tem um equilíbrio, proporcionalmente. Né? Então suspeite disso, né? Sem dúvida. Às vezes a pessoa ela quer dar muito para depois justificar te retirar de algum sentido, né? Agora, doutora, nós temos a participação dos internautas que já estão mandando comentários. Vamos ver aqui, ó. Lucas Castro, você acha que a pandemia aumentou esse tipo de estelionato pela questão do isolamento social? Com certeza. A pandemia ela veio para deixar de uma forma assim muito clara algumas fragilidades, né? A questão da solidão, das carências, dos casos de ansiedade, de depressão e ainda continuamos, né, nessa questão da pandemia emocional. Então, muitas pessoas perderam entes queridos, também faliram, né, ali na questão financeira, e isso proporcionou também esse isolamento para dar esse viés desse aumento significativo, sim. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, doutora, quem já passou por um relacionamento assim? Tem mais um comentário? Ah, tem mais um comentário, o pessoal aqui, ó, participando. O Dan. Dinheiro e relação amorosa nunca vão combinar. O Dan mandou pra gente aqui, a senhora quer comentar? Eu acho que quando a gente fala as palavras nunca e sempre, a gente tende à generalização. Então, em matéria de relacionamento, a gente nunca pode falar nunca nem sempre, né? Então, por exemplo, você nunca beberei dessa água, né, Larissa? Não é bem assim se você não estiver bem fortalecido, né? Quem nunca caiu nessa, né? Sem dúvida. Então, nunca e sempre, em matéria de relacionamento, não são palavras que a gente pode usar, né, em relação ao ser humano. Depende muito da situação. E agora, assim, para a gente finalizar, quem já passou por um relacionamento assim, ficou ali traumatizado, como superar e não cair de novo num estelionato? É importantíssimo a gente ter a questão da aprendizagem. Então, aprender com os erros é algo que a gente vê que é quase uma virtude do ser humano. As pessoas, elas tendem a cometerem os erros ou passarem por situações de dificuldade e essas questões, elas são muitas vezes repetidas. Então, aprenda com os erros. Se você tiver dificuldade em prosseguir nessas questões, não tente cometer essa transgeracionalidade do seu trauma. Em que sentido? Você passar isso para outras relações que podem ter um potencial de salubridade. Então, o trauma é seu. Não faça outras pessoas sangrarem em função de experiências em que você ainda está ali cicatrizando. Procure ajuda profissional de preferência. Ótimo. Conversamos com a Juliana Gebrim, neuropsicóloga. Muito obrigada pela disponibilidade e por ter esclarecido as nossas dúvidas. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.